Olá, vamos aqui voltar ao estudo da Lei Complementar número 840 de 2011, que é a lei que regulamenta a carreira dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das pessoas que trabalham, nos órgãos públicos ou então nas entidades de direito público, como as autarquias e as fundações públicas. Então, é o vínculo que estabelece a relação entre você, futuro servidor público, e a administração, ou seja, o órgão que você vai trabalhar. Qual a importância dessa lei? Além de você ficar sabendo seus direitos e também seus deveres, essa lei é cobrada na prova do seu concurso. Então, é muito interessante por esses dois aspectos, para a sua prova e também para o seu conhecimento geral ali como servidor público. Vamos trabalhar, nesse momento, dois temas aqui de extrema importância: indenização e também a reposição ao erário. Interessante que a lei não traz ali conceitos, nenhum conceito sobre a indenização, muito menos sobre a reposição. Mas é para a gente conversar um pouquinho quanto a isso. A indenização ocorre quando o servidor público causar algum prejuízo ao erário. Exemplo, o servidor estava dirigindo um veículo público, se envolveu no acidente, ele tem que mandar arrumar o veículo, não é isso? Reposição ao erário. Determinado servidor recebeu uma parcela de maneira indevida. A administração pública pagou ali o servidor por duas vezes esse mês. Então, ele recebeu um valor indevido. O que ele vai ter que fazer, então? Repor. Vai devolver aquele dinheiro recebido de maneira indevida ao órgão a que trabalha, ok? Vamos aqui trabalhar, no nosso quadro, a reposição e a indenização, que consta no artigo 119 da nossa lei. Diz assim: as reposições e indenizações ao erário devem ser comunicadas ao servidor para pagamento no prazo de até 10 dias. Então, inicialmente, o servidor tem até 10 dias para fazer a devolução, tanto na reposição quanto na indenização. Indenização quando o servidor recebe quando o servidor causa, no caso, um prejuízo ao Estado. Podendo ao seu pedido, olha lá, ao seu pedido, ser descontadas da remuneração ou subsídio. Então, o servidor pode muito bem pedir para descontar tanto a reposição quanto a indenização da sua remuneração. Agora, olha o que a lei diz para a gente. O desconto deve ser feito em parcela única. Então, o servidor vai pagar uma única parcela, se de valor igual ou inferior à 10ª parte da remuneração do servidor. Vamos dar um exemplo. O servidor recebe ali R$5.000. 10% corresponde aqui a R$500. Se por acaso o prejuízo que o servidor causou ao Estado, nesse exemplo nosso, for ali de valor igual ou menor de R$500.000, o servidor vai pagar então uma parcela única. Agora, no caso, em parcelas mensais, iguais à 10ª parte do subsídio ou remuneração, devendo o resíduo constituir-se como última parcela. Vamos aqui um exemplo, nesse contexto. O servidor está devendo aqui R$1.200 para a administração pública. Ele queimou uma máquina da administração pública, então causou um prejuízo ao erário. Então, ele pode pedir sim o parcelamento. Lembra que nós falamos inicialmente? O servidor vai ter 10 dias para realizar o pagamento, mas ele pode muito bem pedir o parcelamento desse valor. Como ultrapassou a 10% da remuneração ou subsídio do servidor, nesse exemplo nosso aqui, ele vai pagar em 3 parcelas, uma de R$500, mais uma de 500, e o que a lei diz ao finalzinho? Devendo o resíduo constituir como última parcela, mais R$200, tá vendo? Então, vai ser parcelado aqui no contra-cheque do servidor. No caso de erro, no processamento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor em parcela única, hein? Então, se o servidor receber um valor de maneira indevida, por um erro na folha de pagamento, ele deve devolver imediatamente. E olha o prazo, em 72 horas para realizar a devolução, contados da data em que o servidor foi comunicado. Por fim, o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação
não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Então, exemplo, a administração pública interpretou a lei quanto a um aumento ao servidor de maneira equivocada. Então, a interpretação, no caso, não foi correta. E o servidor acabou recebendo um valor a mais. O que a lei diz? Que ele vai ter que devolver, ele não vai ficar com esse benefício, ainda que ele não tenha dado causa ao erário, ou seja, ao erro. Ou seja, mesmo se o servidor estiver de boa fé, automaticamente ele tem que devolver o dinheiro, ok? Então, mesmo o servidor de boa fé que receber algum valor indevido, por erro na interpretação de um aumento de remuneração, um exemplo nosso aí, ele vai ter que devolver o valor correspondente. Agora, vamos trabalhar as férias do servidor. Um dos melhores momentos, não é isso? Da vida do servidor, né? Muito bom ali entrar de férias, né? Quais as características que nós temos ali em relação às nossas férias? Primeiro, o prazo, né? O servidor, então, tem 30 dias ali de férias. Vamos começar a detalhar, é até melhor, fica mais técnico isso daí. Vamos trabalhar o artigo 125 da lei. Primeiro, a cada período de 12 meses de exercício, o servidor faz jus a 30 dias de férias, hein? Como nós falamos inicialmente. Para o primeiro período, é só para o primeiro período, hein? Aquisitivo de férias, são exigidos 12 meses de efetivo exercício. Então, vamos um exemplo quanto a isso. Determinado servidor, você, né, foi aprovado num concurso público e começou a trabalhar, então, dia 10/9/2013. Ó, você começou a trabalhar, então, 10/9/2013. Você só pode tirar férias a partir de 10/9/2014. Lembra que a lei diz? 12 meses ali, o primeiro período aquisitivo. Só que, obviamente, né, você pensa assim, poxa, eu não vou tirar férias em mês de setembro, né? Eu vou tirar férias depois. Aí vamos considerar, então, que você resolva tirar férias em 1º/12/2014. Por que você já cumpriu, posteriormente já pode tirar férias. A pergunta é, será que você pode tirar novas férias em 1/1/2015? Pode sim. Agora por quê? Só o primeiro período aquisitivo que precisa então de 12 meses. Posteriormente não, você vai tirar férias a cada ano. Essas férias aqui correspondem ao ano de 2014. Essas férias aqui ao ano de 2015, ok? É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Então, exemplo, o servidor faltou 5 dias ao serviço. Aí o chefe dele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, ao invés de você tirar 30 dias, você vai tirar só 25 dias de férias. Isso é proibido, hein? Isso é ilegal. As férias podem ser acumuladas por até 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses previstas em legislação específica. A gente pode desconsiderar isso daqui. O que a lei diz para a gente, então? Que, né, as férias podem ser acumuladas por, no máximo, 2 períodos. Vamos a um exemplo. Em 2013, olha lá, esse ano de 2013, não deu para você tirar férias, tá? Muito serviço na sua sessão, não teve como. Aí vamos lá. Quando for em 2014, você vai ter aqui férias não gozadas de 2013 e você também vai ter férias do próprio ano de 2014. Então, aqui você já acumulou os 2 períodos. Obrigatoriamente, necessariamente, o servidor vai ter que tirar pelo menos, né, um período de férias aqui em 2014. Porque se o servidor não tirar férias em 2014, ele vai levar para o próximo ano a de 2013, a de 2014 e a de 2015. E a lei veda isso, hein? No máximo 2 períodos. Mediante requerimento do servidor e no interesse da administração pública, então olha lá, hein? Um ato discricionário da administração. As férias podem ser parceladas em até 3 períodos. Então, até 3 períodos. Nenhum deles inferiores a 10 dias. Então, você pode pedir para parcelar 10 dias, 10 dias, na verdade, 10 dias, 3 períodos. Você pode pedir 15 dias, na verdade, 15 dias. Agora, o servidor tem como parcelar 5, 5 e 20? Aí não. Por que a lei fala? Em até 3 períodos, nenhum deles inferior
a 10 dias. Aqui não tem como, ok? Geralmente, né, nós parcelamos aí 10, 10 e 10, ok? Tranquilo até agora? Nada de dificuldade, né? Próximo tema que nós vamos trabalhar, tá? Desculpem, vamos continuar aqui nas férias ainda, que está faltando um detalhe para nossas férias. O servidor que opera diretamente e permanentemente com raio-x ou substância radioativa tem de gozar 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional. Proibido, olha lá, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Então, quem trabalha com raio-x ou então com substância radioativa vai ter que gozar 20 dias de férias por semestre, ok? Então, 20 dias aqui a cada semestre. E o que a lei proíbe? A acumulação, hein? Não tem como o servidor não tirar férias no primeiro semestre e aqui tirar 40 dias. Isso não tem como não, a lei proíbe isso. As férias somente podem ser suspensas, então olha lá, caso de suspensão de férias, hein? Por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, tá? Então você vai ser jurado no tribunal de júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço. Então o servidor está de férias, tá bom? 30 dias de férias, ele já gozou ali 10 dias, né? Mas, nesse período aqui, no 10º dia, a administração pública resolve suspender as férias do servidor. Mas tem que motivar, tem que explicar o porquê que está suspendendo. Pode ser, então, por uma calamidade pública, né? Chuvas intensas, não é isso? Né? Alguma questão ambiental, comoção interna, uma guerra, uma revolta, convocação para o júri, o servidor vai participar de um júri, serviço militar ou eleitoral. Tá? Então, quando o servidor for trabalhar na justiça eleitoral, aqui no caso vai ter a suspensão. E depois, obviamente, ele vai gozar normalmente o seu período. Tá? Aqui faltavam 20 dias, ele cumpre aquela atividade ali, quando voltar então, vai gozar os 20 dias ali de férias, ok? Então, como nós falamos, né? Férias aí, né, um dos melhores momentos na vida do servidor público, onde você pode descansar, viajar, passear com sua família. E lembre-se, hein? Você vai receber um terço de férias, não é verdade? Inclusive um valor a mais aí para você viajar, para você descansar um pouquinho, que você com certeza merece. Qual o propósito, né, do nosso trabalho a partir de então? Nós vamos ver as licenças. É um tema que cai bastante em concurso público, hein? Então, licenças, né, representam um tema para a gente muito importante, ok? As licenças iniciam, no caso, no artigo 130 da nossa lei, e nós vamos começar a trabalhar cada licença. Então, licenças constam no artigo 130 em diante. A primeira licença que nós vamos ver, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Vamos lá. Pode ser concedida licença ao servidor, olha que interessante, estável, hein? O servidor tem que ser estável no serviço público, para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para. Vamos lá. Trabalhar em localidade situada fora da região integrada de desenvolvimento econômico do Distrito Federal e entorno, RID. Exercer mandato eletivo em estado ou município não compreendido na RID. Vamos entender, então, melhor essa licença. Um exemplo, você, servidor do Distrito Federal, é casado com determinado servidor da União. Vamos considerar isso daí. Então, seu cônjuge, você é professora, você trabalha na Secretaria de Saúde do DF, e o seu cônjuge, no caso, trabalha no Ministério Público da União, e ele foi removido para trabalhar em outra localidade, tá bom? Agora ele vai trabalhar em São Paulo. O que você vai fazer, então? Você vai pedir uma licença. Qual que é o fundamento dessa licença? Como nós falamos, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Voltando aqui ao nosso quadro. Então, inicialmente, aquele servidor que vai trabalhar em localidade situada fora da região integrada a desenvolvimento. Depois a gente vai entender o que é essa RID aqui, tá? Ou então, para o cônjuge que for exercer mandato eletivo em estado ou município não compreendido na RID. Olha lá, seu cônjuge foi eleito prefeito de determinada cidade, tá? Prefeito de uma cidade lá em Minas Gerais, prefeito de Uberaba,
minha cidade, tá? Inclusive ali. Então, seu cônjuge foi eleito prefeito da cidade de Uberaba e você, no caso, trabalha aqui no Distrito Federal. É professora do Distrito Federal. Então, o que você vai requerer? Licença por motivo de afastamento do seu cônjuge, tá bom? Agora vamos entender o que é essa tal de RID, né, que a lei já falou em alguns momentos. Quem define é o decreto 7.469 de 2011. Diz assim: RID é constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alequiciânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá. Obviamente que você não precisa de ficar memorizando tudo isso daqui. Mas o que você deve lembrar? Voltando aqui ao vídeo anterior. Que para você fazer jus à licença por motivo de afastamento do cônjuge, o mandato eletivo tem que ser fora da RID. Por quê? Se por acaso seu cônjuge foi eleito para prefeito de Padre Bernardo, aqui pertinho de Brasília, o servidor não faz jus a essa licença. Se por acaso o cônjuge do servidor foi removido para trabalhar em Lusiânia e Águas Lindas, também você, servidor, no caso, né, servidora, professora do DF, não faz também jus a essa licença, ok? Porque, né, como a lei diz sobre essa RID, é interessante nós percebermos aqui o que significa isso. Mas, por favor, não precise de memorizar isso não. Essa parte aqui nem consta na nossa lei. Eu busquei aonde? No decreto. A licença é por prazo de até 5 anos. Aqui você tem que memorizar, hein? Então, a licença é por prazo de até 5 anos e sem remuneração ou subsídio, tá bom? Então, o servidor público não vai receber nada enquanto estiver de licença, tranquilo? Sobre a primeira licença, né, tenho certeza que você entendeu. O objetivo, no caso, é agregar a família, porque, pense bem, determinado servidor é removido para outra localidade, o servidor da União. Então, para não desfazer o vínculo familiar, o servidor do Distrito Federal pode muito bem pedir a licença para acompanhar seu cônjuge, não é isso? Para permanecer ali a união familiar. Vamos voltar à próxima licença. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Vamos lá. Aqui, lembrando, hein, não é a doença do próprio servidor. É licença, né, de pessoa da família do servidor. O que a lei diz para a gente? Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família, mediante comprovação por junta médica, ok? Então, a junta médica ali vai comprovar a necessidade do servidor para ele cuidar do seu parente. Outro ponto importante, anotei até atenção. A licença somente pode ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável, e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então, né, o servidor, no caso, tem que ter uma dedicação integral ao auxílio daquele parente. Se der para ele exercer o serviço público e ainda realizar o auxílio, obviamente que ele não vai, né, fazer jus a essa licença. Outro detalhe, a licença é concedida sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. Continuando, prazo. Nenhum período de licença pode ser superior a 30 dias. Então, olha lá, 30 dias inicialmente. E o somatório dos períodos não pode ultrapassar 180 dias por ano, iniciando-se a contagem com a primeira licença. Então, vamos aqui, determinado servidor tirou, né, uma licença. Veja só, a licença não pode durar mais de 30 dias. Mas o servidor ele pode ir tirando licença, dentro do período de 12 meses, mas no prazo máximo de 180 dias. Então, exemplo, o servidor tirou 30 dias, voltou a trabalhar. Posteriormente, o servidor foi lá e tirou mais 30 dias, tá vendo? Voltou a trabalhar, sem problema algum. O servidor foi lá e tirou por mais 30 dias, voltou a trabalhar. O servidor agora tirou apenas por 20 dias, tá vendo? E voltou a trabalhar. Nesse contexto nosso aqui, partindo da primeira licença, dessa daqui, ele tirou 30, 60, 90, 110. Ok, está dentro aqui do prazo de 180 dias.
Comprovada por junta médica oficial a necessidade de licença por período superior a 180 dias, tá vendo? Então o servidor tirou 180 dias e ainda não resolveu. A licença será sem remuneração. Olha lá, hein? Então aqui no caso, nesse contexto nosso, a licença será sem remuneração ou subsídio, observado o prazo acima. A mesma coisa, né? Mesmo sem remuneração, o prazo máximo será de 30 dias, ok? Então, vamos aqui no contexto, né? O servidor público tirou 30 dias, voltou a trabalhar, tirou mais 30, voltou a trabalhar, agora tirou só 20, tá vendo? Voltou a trabalhar, tirou mais 30 dias. Então, aqui já tem 30, 60, 80, 110, 140 dias. Aí o servidor tirou mais 20 dias e depois mais 20 dias, tá vendo? Então, aqui o servidor já tirou o quê? 180 dias. O que a lei fala? Nenhum período pode ser superior a 30 dias. E o somatório dos períodos não pode ultrapassar 180 dias por ano, iniciando-se a contagem com a primeira licença, tá vendo? Voltando. Só que, comprovado por junta médica oficial a necessidade de licença por período superior a esse prazo que nós já trabalhamos aqui, a 180 dias, a licença será sem remuneração ou sem subsídio, observado o prazo acima. Então, se o servidor precisar aqui de mais licença, ele pode até tirar, mas aqui vai ser sem remuneração, tá? Aí ele pode tirar mais 30 dias, por exemplo, volta a trabalhar, tira mais 30 dias e por aí vai. A contagem do tempo de estágio probatório ficará suspensa, hein? Olha que interessante. Artigo 27, inciso 2º da nossa lei. Vamos considerar, determinado servidor já cumpriu aqui 1 ano de estágio probatório. Então, 1 ano de estágio probatório. E ele ficou de licença por 30 dias, tá? Para cuidar ali do seu parente que está doente. Nesse período aqui, para de contar o estágio probatório, porque ocorre a suspensão do estágio. Aí depois não, depois volta a contar aqui, o servidor vai ficar, né, vai completar os 2 anos ali seguintes, aí ele vai, né, ser aprovado ali no estágio probatório, ou seja, vai ter, né, todo o prazo ali exigido em lei. Então, suspende a contagem, ok? É interessante que lá na sua prova, por favor, você lembre, não ocorre a interrupção da contagem, porque no direito a interrupção zera o prazo já transcorrido, né? E começa a contar do zero. Aqui não, ocorre a interrupção, porque aproveita-se sim o prazo é transcorrido e o servidor só completa posteriormente o prazo para adquirir a sua estabilidade. Então, né, ser problema de estágio probatório. Então, não esqueça na sua prova, por favor. Quando nós falamos em suspensão de estágio probatório, nós vamos aproveitar o tempo transcorrido e, posteriormente, né, pula-se naquele momento o prazo da licença, depois volta a contar aonde parou. Quando ocorre a interrupção no direito, nós falamos o seguinte, o entendimento, né, é que despreza-se todo o tempo já transcorrido, então vamos zerar tudo, e vamos começar a contar novamente todo o período do estágio probatório. Então, lembre-se de sua prova que ocorre apenas a suspensão da contagem do estágio probatório, ok? Vamos parar por aqui, daqui um pouquinho nós vamos voltar. Muito obrigado.